Trabalho apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo sobre o tema Estudo da qualidade do ar com foco nas zonas de ilhas de calor. Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Nessas cidades, a temperatura média costuma ser mais elevada do que nas regiões rurais próximas. A formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do fenômeno do aquecimento global e a baixa qualidade de vida. Para entendermos melhor este fenômeno climático, podemos usar como exemplo a região do Grande ABC, que é considerada uma ilha de calor devido à sua grande área industrializada. Como esta região tem grande concentração de asfalto, ruas, avenidas e concreto, prédio, casas e outras construções, ela concentra mais calor, fazendo com que a temperatura fique acima da média dos municípios dessa região. A umidade relativa do ar também fica baixa nestas áreas. Outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura são a pouca quantidade de verde, áreas com falta de árvores e plantas, e alto índice de poluição atmosférica, que favorece a elevação da temperatura. Diversas questões e cases poderiam ser abordados nesse trabalho, porém, optou-se por um assunto bastante relevante na região do Grande ABC, que é atualmente e que interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, sendo assim a formação das ilhas de calor em torno do polo petroquímico de Capoava. Vou falar um pouco sobre a queima de gases nocivos e a indústria petroquímica de Mauá. Potencializa o desenvolvimento de doença ao alto índice de poluentes que sai do flare da petroquímica. A indústria petroquímica de Mauá apresenta queima de gases nocivos à saúde humana, o que potencializa o desenvolvimento de doenças. Atinge aproximadamente 2,5 milhões de pessoas em um raio de 8,5 quilômetros no entorno do polo petroquímico, que atinge os municípios de Santo André, Mauá, parte da zona leste da capital e o foco do nosso trabalho é o Jardim Silvia Maria, onde foi apresentado concentração de materiais particulados, resíduo da queima de combustíveis fósseis. Foi registrada a presença de metais pesados como níquel e cobre, potencializando o risco de câncer. Os equipamentos de medição da CETESB estão situados em Santo André Capuava, localizado a 700 metros do polo petroquímico. O Mauá Pasque está a 3 quilômetros do polo petroquímico. Os dados coletados pelos radares acústicos apontaram as seguintes medições. Em Mauá, MP10 partículas inaláveis, NO óxido de nitrogênio, NO2 dióxido de nitrogênio e NOx óxidos de nitrogênio. Em Santo André Passo foi encontrado MP10, que são partículas inaláveis, CO, que é monóxido de carbono, W, que é a medição da velocidade do vento, DV, direção do vento. E Santo André Capuava, MP10, que é as partículas inaláveis, SO2 dióxido de enxofre, 0,3 ozônio e velocidade do vento também é a medida da direção dos ventos. Legenda dos dados coletados pelos radares acústicos. Nessa legenda, podemos identificar algumas partículas como as inaláveis finas, dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, entre outras partículas. Esses radares também conseguem coletar a umidade relativa, as temperaturas, velocidade dos ventos, direção dos ventos, pressão atmosféricas e muito mais. No objetivo, tivemos que estudar o clima, como ele se comporta dentro dessa poluição,
o impacto da poluição do ar nos municípios de Mauá e Santo André. Também vimos que o plantio das árvores pode ser usado como medida para minimizar a situação. A análise da série de históricas de temperaturas nas regiões e comparar com as diferenças de temperatura em pontos específicos. Identificação das ilhas de calor na região, associada com os indicadores influenciadores dentro do meio ambiente instalado. E na metodologia, temos a identificação do problema e os passos seguidos. Estudamos a correlação entre zonas de ilhas de calor provocadas por atividades industrial e doenças respiratórias. Levantamentos diversos como bibliográficos, históricos e das condições ambientais. Temos também que ter parceria público-privada envolvendo prefeitura, Secretaria do Meio Ambiente, como alguma empresa privada interessada no projeto também. Fizemos também o levantamento das diretrizes para o projeto e a implementação do plantio de árvores utilizando a área pública como berço das mudas. Através do uso da ferramenta Design Thinking, foi feita a pesquisa de campo, onde decidimos o escopo do projeto, e através deste, elaboramos as diretrizes do trabalho. Escolhemos uma metodologia qualitativa, pois abordamos uma pesquisa bibliográfica, dados da CETESB, do INPE e dados de nossas pesquisas e resultados estimados. Diagnosticamos a área com maior vulnerabilidade de doenças respiratórias, através dos relatórios da Fundação de Santo André, e uma pesquisa da USP, onde a endocrinologista Ângela Zaccarelli identificou um aumento do número de doenças da tireoide, que em 1992 era 2,5% e pulou para 57,6% em 2001. Através dessa ferramenta, traçamos a proposta de criação de um berço de mudas, um cultivo público de baixo custo, uma sinergia entre a Prefeitura de Mauá e os moradores dessa região. O projeto de intervenção foi a arborização das vias públicas, terrenos particulares e quintais residenciais, mini-bosques públicos e privados, para a diminuição das ilhas de calor e, consequentemente, uma barreira aos materiais particulados advindos do polo petroquímico. O local de escolha foi Silvia Maria, devido a altos índices de doenças respiratórias, no perímetro das ruas Zequinha de Abreu, Maria Zefinha e Augusto Calheiro. Estas são as imagens aéreas do local que escolhemos para a intervenção para o plantio de árvores, né, dessa redondeza, né? É um perímetro, como foi falado anteriormente, né, e fica ali bem entre o Jardim Silvia Maria, Sônia Maria, e ela é bem próxima ao polo petroquímico, né? Então tem uma parte aí dessa imagem que a base dela, que ela tem um corredor verde. Então a intenção seria fazer um contorno do restante desse perímetro que escolhemos. Então, para tornar esse processo possível, nós temos também algumas outras intervenções para fazer junto com a comunidade para tornar esse processo possível. Na educação ambiental. Então nós vamos sugerir ações de educação na comunidade em geral, que visem a educação ambiental, e a criação de comitês de áreas verdes, para envolver todos os atores aí que dizem respeito a esse processo de meio ambiente, de arborização e etc. Então as empresas do local, os moradores, as escolas que existem no entorno. Então esse segundo pilar é da educação ambiental. E o terceiro pilar, ele diz respeito à motivação e à fiscalização dessas novas áreas, né? A motivação para que se aumentem estas áreas verdes, assim como
a fiscalização das áreas já existentes. E para isso nós vamos propor a criação do dia D e a criação dos patrulheiros ambientais, que serão pessoas destacadas entre os atores envolvidos, que terão um canal direto aí com os órgãos de fiscalização, com a prefeitura e outros. Concluindo, né, a gente pode esclarecer que esse é o primeiro de muitos passos para a redução das zonas de ilhas de calor, especialmente no polo petroquímico da região que nós estudamos, né? Esse trabalho demonstra que com conscientização ambiental, com toda a comunidade colaborando, o projeto se faz viável, pois melhora a qualidade de vida de todos os envolvidos. As dificuldades que nós encontramos remete principalmente à escolha da área urbana a ser analisada, próximo ao polo petroquímico. Inicialmente nós queríamos uma área maior, só que como todo projeto a gente tem uma ambição maior, e aí a tutora falou, não, calma, vamos devagar, vamos fazer algo mais local para que vocês tenham mais sucesso nesse projeto. É um pedaço, aí dando certo pode ser expandido. Outra dificuldade foi encontrar alguns dados sobre aumento de temperatura e qualidade do ar dentro do município de Mauá. Então, essas fontes são um pouco mais restritas e a gente não consegue com muita facilidade. E também a escolha do procedimento metodológico devido à falta de planejamento na urbanização dos bairros próximos ao polo. Então, o que acontece? A gente está trabalhando numa área muito povoada e ela foi planejada assim, eu entro com um bairro, tenho uma terra, abro as ruas, coloco os lotes à venda, as casas são construídas, não há projeto de arborização, normalmente água e luz chegava depois, diferente do que acontece hoje no interior, em alguns loteamentos, que o loteamento não é entregue ao proprietário enquanto não tiver asfalto, água, luz e arborização. Então, Mauá foi feito diferente, foi feito ao contrário, fora algumas áreas que a gente tem que invadida, né? São invadidas, mas nos loteamentos regulares a gente percebe isso, que foi planejado e foi planejado para ser concreto asfalto. Então, a gente tem entrando com uma ação reativa, não com uma ação preventiva. Nós estamos tentando consertar um problema que não foi pensado no passado, quando abriu-se loteamentos. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem de implantar o projeto. Como fazer isso em uma área que já está consolidada. Muito obrigado. Essas foram as referências que nós utilizamos para fazer com que o projeto fosse viável, né? que conseguíssemos apresentar uma ideia do que nós queríamos. Então, mais uma vez, obrigado.